Agora que nós acabamos de ver uma visão geral sobre a questão do algoritmo, agora nós vamos ver sobre estruturas de dados, que é um par, digamos assim, muito forte no mundo da programação, é você trabalhar com algoritmos, que são a sua sequência de passos, e essa sequência de passos vai trabalhar com os dados, tá? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: o que são as estruturas de dados? Será que a estrutura de dados é, por exemplo, o número 2? Será que uma estrutura de dado é, por exemplo, o número 3.1? Ou será que é uma sequência, por exemplo, 1, 2, 3? Isso é uma estrutura de dados? Será que a estrutura de dados é, por exemplo, uma letra ou um nome? Então, o que é uma estrutura de dados? Você sabe responder essa pergunta? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: as estruturas de dados, elas são diferentes dos dados. Então, uma coisa é você ter o dado, a outra coisa é você ter a estrutura dos dados. Para que servem as estruturas de dados? Eu posso dizer com tranquilidade que a estrutura de dados ela serve para organizar os dados, ou seja, para dar regras aos dados e para administrar, assim, para controlar como os dados eles são organizados, ou como eles são definidos, as regras que esses dados têm que seguir para que ele possa se encaixar essa estrutura. Em outras palavras, sendo bem redundante, a estrutura de dados ela dá estrutura aos dados, nada mais do que isso. Então, pensando nessa ideia de dar estrutura, definir regras a um conjunto de dados, eu vou dar aqui algumas frases bem simples e a gente vai conseguir, nessas frases, extrair algumas estruturas de dados importantes. Por exemplo, saiu a lista dos aprovados. Você consegue, dentro dessa frase simples, entender que aí dentro tem uma estrutura de dados importante, que é a lista. Ou seja, quando você diz que saiu a lista dos aprovados, e você tem uma lista de nomes, você consegue dali inferir algumas coisas, como por exemplo, que os dados vão ser listados em uma determinada sequência. Muito provavelmente essa lista ela pode estar ordenada, então dentro de uma lista você tem um conceito de sequência muito claro, às vezes é por ordem alfabética, às vezes é até pela própria nota do candidato que está nessa lista de aprovados. Então você percebe que a lista ela dá sim forma ao dado, ela estrutura esses vários candidatos em uma sequência, seja ordenada ou desordenada, mas via de regra ela acaba sendo ordenada, aqui no caso da lista de candidatos, seguindo algum critério, seja ordem alfabética ou seja ordem por pontuação. Nesse caso, você tem sim uma estrutura que dá forma ao dado. Uma outra frase que a gente também pode extrair uma estrutura de dados importante é: a fila do banco está imensa. Então, quando você pensa em fila, você consegue imaginar as regras envolvidas em uma fila? É algo muito natural e do cotidiano da gente. Se você chega no banco e percebe que existe uma fila, o que é que você faz? Você vai para o último lugar da fila. Então, essas regras que estão embutidas no conceito de fila, para a gente é muito natural e é um conceito universal. Em qualquer lugar do mundo que você vai, as regras é mais ou menos parecidas. Então, você chega num banco, tem uma fila pré-estabelecida, o que é que você faz? Você chega na última posição. E existe aquela regra de o primeiro que chegou será o primeiro que vai ser atendido. E aí o segundo vai ser logo depois do primeiro, o terceiro e assim sucessivamente. O primeiro a chegar é o primeiro a sair da fila. Então você percebe nesse cenário que existem regras. Você não pode simplesmente chegar no banco, a não ser que você tenha uma prioridade maior que os outros. Eu não estou falando no caso de uma pessoa que tem preferência, mas uma fila normal onde você chega. Você não pode simplesmente chegar lá e ir para frente da fila porque ele deu vontade de fazer isso, porque existem regras e essas regras ela é dada pela própria estrutura que a fila implementa ali dentro do lugar onde você está. Existe essa estrutura dentro do computador, fila? Existe. Ela também é uma estrutura de dados, ou seja, ela dá forma aos dados. No caso específico do exemplo do banco, os dados que a fila está organizando são as pessoas. Cada pessoa tem sua própria posição na fila. E à medida que a fila for esvaziando, ela vai andando, o primeiro sai, o segundo passa a ser o primeiro, e assim sucessivamente, cada um vai avançando uma posição, até que chega a sua vez de ser atendido, e você está na posição número 1, primeiro lugar na fila, e você é chamado, e aí sim você sai da fila para ser atendido. Mas nota que existe sim a ideia de estrutura, existe sim a ideia de organização que é trazida por essa estrutura de dados. Tanto no caso da fila, como no caso da lista também tinha a questão de estruturar os dados. Terceiro exemplo,
Uma frase também muito comum que a gente escuta, que também traz consigo uma estrutura de dados importante, é: tenho uma pilha de livros para ler. Ou seja, uma pilha de livros também remete a uma estrutura de dados. No caso, a pilha. Qual é a regra da pilha? Você vai colocando um livro sobre o outro, vai colocando, fazendo uma pilha de livros, e o último livro que está no topo da pilha é o primeiro que sai. Claro que você pode suspender os livros e puxar um do meio, mas a regra básica é: entrou, aí vai empilhando os livros, o primeiro que vai sair é o que está em cima da pilha. Então, o primeiro a entrar é o último a sair. Funciona meio que o contrário da fila, né? A fila, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Na pilha, o primeiro que entra, ele vai empilhando, vai ser o último que sai, que você tem que tirar o topo da fila, vai tirando, vai tirando, vai tirando, até que você volta para o primeiro da pilha e tira ele, tá certo? Mas a pilha também remete a uma estrutura de dados. Então, quando você coloca os dados dentro de uma pilha, vai seguir essa regra: o primeiro a entrar é o último a sair. Funciona como o contrário da fila, mas também é uma estrutura que traz organização aos dados. Seguindo um pouco, você tem outros exemplos de várias estruturas de dados disponíveis, como por exemplo, você tem a estrutura de árvore. Pega, por exemplo, o seu computador e abre lá o Windows Explorer, ou Finder, ou o gerenciador de arquivos do seu sistema operacional, e você vai perceber que o sistema de arquivos é uma grande árvore, onde você tem o seu disco rígido, aí você tem as pastas, dentro da pasta você tem outras pastas, que dentro dessas pastas pode ter um conjunto de arquivos e mais pastas, e você vai navegando e você vê aquilo como uma grande árvore, uma coisa dentro da outra. Você tem uma raiz, a partir da raiz, no caso aqui do computador seria o disco rígido, você começa a criar ramos, e esses ramos podem ter mais ramos, e dentro desses ramos você pode ter folhas. No caso, a folha seria os arquivos, e esses ramos seriam as suas pastas, que você pode ter mais coisas lá dentro, tá certo? Então você tem, por exemplo, estruturas de tabela. Você vai para uma planilha Excel, você organiza os seus dados de uma forma tabular, tá? Com linhas e colunas. Também é uma estrutura de dados bastante importante, e você tem outras estruturas clássicas, digamos assim. E além dessas estruturas que eu citei, existem muitas outras estruturas extremamente importantes. Avançando um pouco mais, eu vou falar um pouquinho das estruturas básicas de dados. Lembra que no começo eu falei sobre 9, eu falei sobre a letra M, eu falei sobre o símbolo cerquilha, eu falei sobre o número 9.25, ou seja, todos eles são dados, mas existe algo, essas estruturas básicas, que regem o comportamento desses dados que eu citei lá no começo da aula. Eu posso citar, por exemplo, os números inteiros. Os números inteiros é uma estrutura de dados, sim, ela tem um conjunto de regras que define muito bem o que é um número inteiro. Então, 1, 2, 25, 143, todos esses exemplos são dados que fazem parte de uma estrutura de dados chamada inteiros, ou seja, a estrutura inteira define regras, organiza o dado, e aí você, a partir dessa estrutura, você pode tirar vários exemplos de dados que respeitam, ou seja, que se encaixam nessa estrutura. Eu tenho, por exemplo, números reais, que são números que têm casas decimais. Esse exemplo de números reais também é exemplo de uma estrutura de dados, os números reais. Então, 9.25 seria um exemplo que se encaixa dentro dos números reais. E aí você tem letras, por exemplo, que tem um conjunto de símbolos lá pré-definidos. Então, essas estruturas básicas, elas são essenciais dentro de qualquer linguagem de programação, e elas são fundamentais para que você desenvolva as suas estruturas mais complexas. Então, a partir dessas estruturas básicas, como letras, números, verdadeiro ou falso, todas essas estruturas, elas te dão a base fundante para que você consiga gerar estruturas de dados mais complexas, e a partir dessas estruturas mais complexas você consegue, digamos assim, resolver problemas mais desafiadores. Durante o curso eu vou mostrar para vocês essas estruturas. No começo eu vou mostrar as estruturas básicas, ou as estruturas primitivas que a gente chama dentro do Java, vou mostrar todas elas e explicar de forma bem tranquila cada uma delas e como elas se comportam dentro do Java. E mais na frente no curso eu também vou falar dessas estruturas mais complexas, como por exemplo listas, filas, conjuntos e essas estruturas que eu citei aqui durante a aula. Outra coisa importante é que os dados dentro de um programa de computador, eles são organizados em variáveis e constantes. Os seus dados, como por exemplo números inteiros, números reais, letras,
variáveis verdadeiro ou falso, elas são armazenadas em constantes e variáveis. Vai ter uma aula só para falar sobre isso, mas adiantando um pouquinho, dentro da linguagem Java especificamente, quando você define uma variável ou uma constante, ela tem que estar, digamos assim, amarrada a alguma estrutura de dados. Então, por exemplo, quando você cria uma variável, ou essa variável ela é inteira, ou essa variável representa uma fila, ou essa variável representa uma lista, ou essa variável representa um número real, e uma vez que ela é criada e com determinada estrutura de dados, ela não pode mudar dentro do seu programa. Então é importante, quando você cria uma variável, você já de cara diz qual é a estrutura de dados que aquela variável deve respeitar. E a mesma coisa também para a constante. A diferença, obviamente, é que uma variável ela muda durante a execução do seu programa e uma constante, uma vez definida, ela vai permanecer a mesma até o final do seu programa. Também é um tema que eu vou falar mais na frente, as suas variáveis elas vão sofrer operações durante o seu programa, como por exemplo, você vai somar, subtrair, que são operações aritméticas, você vai fazer operações lógicas, você vai fazer operações relacionais, que é comparar uma variável com outra. Então tudo isso gira em torno dos seus dados. Então os dados eles são extremamente importantes, assim como é a sequência de passos que vai transformar esses dados. Eu já falei isso na aula anterior. Você tem lá o seu algoritmo como uma sequência de passos e esse algoritmo ele recebe dados de entrada e retorna algum dado. Então é importante que você perceba que existe uma parceria muito forte entre os dados, as estruturas de dados e os dados que essas estruturas regem, digamos assim, e o passo a passo que vai pegar esses dados e vai fazer o processamento deles. É tão importante que a orientação a objeto juntou essas duas coisas, juntou os dados, mais o algoritmo, que é o comportamento, numa estrutura só e chamou tudo isso de objeto. Mas é um tema lá para frente, eu não vou adiantar muito isso, porque pode trazer mais confusão. Então, para finalizar, nós temos os dados e as estruturas de dados, são duas coisas diferentes, e as estruturas de dados servem justamente para trazer a organização, trazer um conjunto de regras para os dados, e obviamente os dados eles têm que respeitar essas regras que as estruturas de dados impõem.